quando é que será que eu devo marcar o meu teste do IELTS? Será que assim que eu começo a minha preparação, eu já tenho que marcar meu teste? Será que quando eu decido que eu vou mudar para outro país ou vou estudar em um outro país, já é a hora de marcar um teste para ver? O teste do IELTS, ele não é um teste barato, tá? Além de que não é só você pagar o teste do IELTS, ele vai fazer. Pagar o teste do IELTS, agendar a sua hospedagem em algum hotel onde você for fazer, pagar o transporte, né, a sua passagem até o lugar que você for fazer, mais a sua alimentação. Então, assim, eu vou fazer o teste ali só para ver como que eu tô. Não pensa assim. Às vezes, simplesmente pelo fato de você não saber se era a hora certa de você marcar o seu teste. Você foi lá, marcou, deu errado, não conseguiu a nota, perdeu dinheiro, aí você se frustrou e por se frustrar você abandona. Você vai saber qual é a hora certa de você marcar o seu teste do IELTS. Nessa live aqui você vai saber qual é a hora certa de você marcar o seu teste do IELTS. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Blyme English. Se você não me conhece, eu sou o Simon e o que eu faço aqui é te ajudar a alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha um nível de inglês avançado. Hoje, mais cedo, nós estávamos falando ali sobre outras questões relativas à sua preparação com o teste do IELTS, né? Ali na parte da manhã, eu pude passar um momento respondendo as perguntas de vocês lá no Café com o IELTS. Depois, mais um pouco à tarde, eu falei ali uma live sobre como você vai aplicar uma técnica específica para você poder melhorar sua nota lá no teste do Writing, né? Te ensinei lá a praticar o Writing livre, mas agora eu vou falar com você aqui quando é que é a hora de você marcar o seu teste do IELTS. Você já pensou com você, quando é que será que eu devo marcar o meu teste do IELTS? Será que assim que eu começo a minha preparação, eu já tenho que marcar meu teste? Será que quando eu decido que eu vou mudar para outro país ou vou estudar em outro país, já é a hora de marcar um teste para ver como que eu tô? O que você acha? É isso que nós vamos tratar aqui hoje. Eu vou te ajudar a resolver esse problema de saber a hora certa de você marcar o seu teste do IELTS. Beleza? Vamos lá. Bom, primeira coisa é sobre o momento certo de marcar o teste do IELTS, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que ao longo da sua preparação até conseguir sua nota no teste do IELTS, você vai passar por algumas etapas, tá? Você vai passar por algumas etapas. E essas etapas são etapas que demandam certo tempo para você conseguir atingir os parâmetros dela para você ir para a próxima, tá? Por exemplo, eu, Simon, recomendo que você faça 3 etapas ali durante a sua jornada. Tem a etapa de preparação, tem a etapa de execução e tem a etapa de reta final. O que é isso? Na etapa de preparação é onde você vai aprender as técnicas que você tem que aplicar lá na hora do teste do IELTS. Você vai passar um tempo ali sabendo, bom, como é que funciona o teste do speaking, como é que funciona o teste do listening, como que funciona o teste do reading e como que funciona o teste do writing. Depois que você aprendeu como que funciona cada uma, você vai passar pela etapa de saber as técnicas que você vai aplicar em cada um. Bom, o que eu tenho que fazer aqui no listening? Bom, no listening eu tenho que aplicar essa e essa técnica. Beleza. Ah, no writing eu tenho que aplicar essa e essa técnica. Você vai passar um tempo ali se dedicando a aprender as técnicas que você vai aprender. Depois você vai para a segunda etapa, que é a etapa de execução. Como assim, Simon, execução? Nessa segunda etapa, o que você vai fazer é passar um tempo executando essas técnicas e executando as atividades que vão te fazer subir o seu nível, tá? É isso que você vai fazer nessa segunda etapa. Por fim, você vai lá para a terceira etapa, que é o que eu chamo de reta final. Na reta final, você já está ali dos 90 dias para dentro do seu teste, tá? São os 90 últimos dias antes da sua prova. E aí você pergunta, qual será que é o momento exato de eu marcar? Será que eu já posso marcar o meu teste enquanto eu estou ali na fase de execução? Será que quando eu posso marcar já na fase de preparação? Será que só na reta final que eu posso marcar o seu teste? Pois é, isso que a gente vai olhar. E para começar te dizendo isso, eu tenho que dizer que geralmente as pessoas confundem fazer um simulado para ver como que está com fazer um teste para ver como está. Talvez você já tenha conhecido alguma pessoa que fala assim, eu vou fazer o meu teste do IELTS, vou marcar esse teste aqui só para eu ir lá ver como que eu tô. Você já conhece alguém assim? Talvez até mesmo você já fez isso, né? Vou ali marcar o teste do IELTS para ver como que eu tô, né? Isso é diferente, deixa eu te falar. É o tal de fazer para ver, né? Vou fazer o teste só para ver como que eu tô. O teste do IELTS, ele não é um teste barato, tá? Hoje no Brasil,
Eu tava conversando, acho que essa semana, com o pessoal que tá no Brasil. Vocês que estão no Brasil aí, confirmem pra mim se é isso que tá custando o teste do IELTS, tá? Tá por volta de R$ 1.100, R$ 1.200 para você fazer o teste do IELTS. Então, ele não é um teste barato não, tá? Você fazer só para ver é um dinheiro que você vai pagar ali. Além de que não é só você pagar o teste do IELTS e vai fazer. Você tem ainda despesa com viagem para onde você vai fazer, porque dependendo do lugar onde você mora, não tem o teste do IELTS ali. E dependendo de onde você mora, não tem o teste do IELTS sempre. É uma vez no mês. Então você tem que pensar muito bem nessas situações, porque você vai ter que pagar o teste do IELTS, agendar a sua hospedagem em algum hotel onde você for fazer, pagar o transporte, né, a sua passagem até o lugar que você for fazer, mais a sua alimentação. Então, assim, é uma série de fatores aí, olha, ó. A KRZA, tô falando ali, ó, é esse valor mesmo, bem salgado. Olha só, R$ 1.100, R$ 1.200, né? Não é um dinheiro que você fala assim, vou fazer o teste ali só para ver como que eu tô. Não pensa assim. Para você poder ver como você está, existe o simulado. O simulado você usa para ver como você está, não o teste. Ah, Simon, mas na situação do teste é diferente. Na situação do teste, é claro que é diferente. Porque a situação do teste, você está querendo uma nota de verdade. Quando você vai fazer para testar, você não está tão preocupado com a sua nota assim. A diferença é que, enquanto você faz um simulado, aquilo é muito próximo do teste. Por isso que chama simulado, né? Ele tem esse nome não é à toa, não. Ele simula a situação de teste. Principalmente quando você faz um simulado dos sites oficiais, né? Você vai passar ali por material que é oficial. Ou, por exemplo, você faz um simulado comigo, né? Se você é meu aluno, você vai lá e faz o simulado. É a mesma situação que você vai enfrentar na hora de ver o seu examinador. Você vai estar de frente a frente, assim, com o examinador. Então, para você poder testar, existe o simulado, tá? Isso é a primeira coisa que você já tem que estar na sua cabeça aqui, né? Antes de pensar em marcar o seu teste. Eu quero marcar meu teste para quê? Já está na hora de eu fazer? Ou não? Eu quero marcar meu teste aqui só para ver como é que eu tô. Se for essa segunda opção, já te recomendo que você tire essa ideia da sua cabeça, tá? Já tire isso. Elaine Karen, onde tem o simulado? Online? Elaine, existe simulado em vários locais, tá? Existem os sites oficiais de simulado. Esses sites oficiais, geralmente, eles são pagos, tá? E aí você tem que pagar lá para fazer um simulado oficial da prova. Mas existem outros sites aí que você pode pesquisar, que o pessoal encontra, que vai conseguir fazer o simulado de forma gratuita. Obviamente, por ser gratuito, ele não é um simulado oficial, tá joia? Muito bem. E aí, o seguinte, o que você tem que saber, por que, né, que você tem que saber a hora de você marcar o seu teste? E é o seguinte, se você não marca, se você não sabe o momento certo de marcar o seu teste, vão acontecer 3 coisas com você. Se você tá aí na sua preparação e você não sabe o momento de você marcar o seu teste, você não sabe se tá na hora de você marcar o seu teste, 3 coisas acontecem com você. A primeira coisa, muito provável de acontecer com você, você vai perder dinheiro. Por quê? É exatamente isso aqui que a gente está falando. É o teste do IELTS. Já é um teste que está ali custando na casa de R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 1.200. Tem a passagem para você ir para o lugar fazer a prova. Tem a estadia no hotel que você for ficar. Tem a alimentação. Então, ou seja, você marcar um teste na hora errada é praticamente sinônimo de você perder dinheiro, tá? A segunda coisa que acontece com você, e aqui é o pior na minha visão, porque o dinheiro, você vai trabalhar, você vai conseguir mais, você marca outro. O pior aqui é você não alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, tá? Se você não sabe qual que é a hora certa de você marcar o seu teste, provavelmente você não vai atingir a nota que você quer. Ah, mas eu já sei inglês. Se você já está aqui me acompanhando há um tempo, você já sabe disso que eu vou te falar. Mas se você não está aqui acompanhando, se você está chegando agora, eu vou te falar. O teste do IELTS não é sobre inglês. Que, Simon? Mas o teste do IELTS é um teste de inglês. O teste do IELTS não é sobre inglês. O teste do IELTS é um teste para ver se você sabe fazer o IELTS. Ele não está testando seu inglês. Enquanto você não realizar, você não perceber esse fato, você vai ficar batendo a cabeça ali. O IELTS não está testando seu inglês. O IELTS está testando se você sabe fazer o IELTS. É igual prova de concurso. Não basta você só saber a matéria. Você tem que saber fazer a prova. Se você está aqui e já fez um concurso na sua vida, você sabe muito bem o que é isso. Você sabe que às vezes você estuda muito, às vezes você sabe até mais do que as outras pessoas, seus concorrentes, né? E você não consegue passar na prova. E eles passam, não é assim?
Eu sei o que que é isso. Lá no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu também estudava para concurso, né? Eu fui concursado. Eu estudava para a Polícia Federal. Então eu sei o que que é isso. Às vezes você sabe a matéria até mais do que a outra pessoa. Só que a outra pessoa soube fazer o quê? A prova. E aí ela passa e você não passa. Então, entenda, o teste do IELTS não é só sobre inglês, é sobre saber fazer a prova. E aí, se você tá com aquele raciocínio, eu sei inglês, vou lá e marco meu teste. Provavelmente você não vai conseguir a nota que você quer. Porque você precisa ter, primeiro, praticado as técnicas que você vai ter que aplicar em cada parte do teste. E aí, a terceira coisa que tende a acontecer com você, quando você não sabe o momento certo que você tem que marcar o seu teste, é você se frustrar. E pior do que você se frustrar, porque a frustração faz parte da vida humana, né? Todo mundo vai passar por uma frustração às vezes na vida. O que acontece quando você se frustra é que muita gente não aguenta o tranco e desiste. Então, às vezes, simplesmente pelo fato de você não saber se era a hora certa de você marcar o seu teste, você foi lá, marcou, deu errado, não conseguiu a nota, perdeu dinheiro, aí você se frustrou e por se frustrar você abandona. Você fala, não era pra mim não. Inclusive, ó, eu não sei se você já assistiu, você que tá aqui me assistindo, anteontem, eu fiz uma live de entrevista com a Angélica, que é uma aluna faixa preta. Os alunos faixas pretas são aqueles que vão além da nota 7 no teste do IELTS, né? 7 já é uma nota muito boa, eles vão além do 7. E a Angélica é uma dessas. E ela estava conversando comigo, ela disse que antes de começar a se preparar para o teste do IELTS, de entender que o que ela precisava era fazer o teste, era saber fazer o teste, ela estava me contando que ela foi fazer um teste do IELTS, ela marcou o IELTS, foi lá e fez, e ela se frustrou e ela quase abandonou. Ela quase largou. As palavras dela, se não me engano, foi essa: eu achei que não era para mim. Falei, não deu, não é para mim. Então, isso é muito comum de acontecer. A pessoa não sabe a hora certa de marcar, vai lá e marca o teste mesmo assim, perde o dinheiro da prova, não passa na prova. Quando eu falo não passa aqui, eu quero dizer, não atinge a nota que ela queria na prova, tá? Entenda assim, o teste do IELTS, ele não é que ele te reprova, tá? Ele simplesmente vai falar o nível que você tem. Mas às vezes você quer um nível X, e se você não consegue, aí eu considero que você não passou na prova, tá? Aí você se frustra e você desiste, você larga. Você larga até o seu sonho de estudar em outro país, o seu sonho de morar em outro país, não sei qual que é o seu caso, se você quer estudar em outro país, se quer fazer um mestrado em outro país, se você quer morar em outro país, você acaba deixando isso de lado, simplesmente porque você marcou o seu teste na hora errada. Só por isso, tá? Só por isso. E aí, o que eu mais vejo as pessoas errando quando elas falam, vou marcar meu teste? Qual que é o momento que eu mais vejo elas errando? É o momento em que elas decidem que elas vão mudar. O momento que ela decide que ela vai fazer um mestrado ou um college em outro país. O momento que ela decide que ela vai emigrar para outro país. Ou o momento que ela decide que ela vai trabalhar em outro país. Eu vou trabalhar lá no Reino Unido. Eu vou mudar para o Canadá. Eu quero estudar na Austrália. Eu vou fazer um mestrado na Alemanha. Já pego e vou fazer o IELTS. Esse é o erro que eu mais vejo as pessoas fazendo. Porque elas pulam aquele raciocínio de que saber inglês não é suficiente. Elas pulam aquele raciocínio de entender que você tem que saber fazer o teste. E aí elas já vão lá, já marcam, e aí acontece tudo aquilo que eu te falei. Então, tome muito cuidado para você não cair nesse erro. Eu sei que a gente quer resolver o mais rápido possível. Só que a gente não resolve o teste do IELTS na força, na raça. É o famoso faixa branca. Eu estava falando da faixa preta agora, né? A aluna faixa preta. E essa é a típica situação de um aluno faixa branca. Eu faço jiu-jitsu e toda faixa branca que eu vejo, a maioria deles é assim. Você quer ir na raça, você vai com toda a energia que você tem. Só que você não tem técnica. E aí você vai deixar muita coisa ali para trás, tá? Então, tente evitar esse erro, porque eu já tô te falando aqui, já tô te direcionando. Não cometa esse erro de decidir que vai mudar do país, decidiu que vai estudar em outro país, já marca o teste do IELTS. Não caia nesse erro, tá? Já tô te falando aqui para você prever isso antes de acontecer e você evitar, tá? Não faça isso. Beleza. Então tá, Samuel, mas como que eu vou saber a hora que eu vou marcar o meu teste? Vou falar para você, são 3 passos que você precisa para saber qual é a hora de marcar o seu teste. Se você estiver anotando aí, já te recomendo que você anote quais são esses 3 passos. É o seguinte, o primeiro passo é você parar e pensar, eu já sei qual é a nota que eu preciso no teste do IELTS?
É isso que você tem que fazer. O primeiro passo é esse. Você saber qual é a nota que você quer atingir no teste do IELTS. Por quê? Porque aí você vai conseguir alinhar a sua preparação. Você vai dirigir toda a sua preparação, todo o seu esforço para aquela nota que você já sabe que você precisa. Você fala, bom, eu tenho que atingir a nota 7, por exemplo. Então eu tenho que fazer A, B, C e D. Tem que fazer tais coisas. Você já vai alinhar a sua preparação. Primeira coisa, saber a nota que você quer. E aí eu vou te falar daqui a pouco como que você vai fazer cada ponto desse, tá? Só tô te falando primeiro o que é que você tem que fazer, quais são os passos. Segundo passo é você parar e pensar. Eu já atingi o nível dessa nota? Eu já atingi o nível dessa nota? Como assim, Simon? Eu nem fiz o teste, como é que eu atingi o nível da nota? Não é isso que eu tô dizendo. Se você assistiu uma das lives que eu fiz para trás aí, de como saber o seu nível, né, para fazer o IELTS, você sabe que cada nota ela corresponde a um nível de inglês, né? Quando você vai lá no IELTS e você tira 7, por exemplo, significa que você está no nível avançado. Se você vai lá e tira um 6, significa que você está no nível intermediário, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Você já sabe se você está no nível da nota que você quer? Ah, não, Simon, não sei. Pois é, aí aqui é a minha pergunta para você. Se você nem sabe se você está no nível daquela nota, como é que você já vai querer marcar o teste? Entende? Você nem sabe se você está no nível da nota que você quer tirar no teste do IELTS, ou da nota que você precisa tirar no teste do IELTS. Aí você já vai lá e quer marcar o teste. Entende? Esse é o segundo passo. O primeiro passo é saber a nota que você precisa. Segundo passo, se perguntar, eu já estou no nível dessa nota que eu preciso? E o terceiro passo, que aqui para mim é o mais importante em termos práticos, é eu já estou atingindo 70% de simulados positivos? Vou repetir para você. Atingir 70% de simulados positivos. O que é isso? Quando eu falo para você atingir 70% de simulados positivos, não estou querendo dizer que você tem que acertar 70% da nota do simulado. Presta atenção, não falei nada disso. Eu falei atingir 70% de simulados positivos. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, a cada 10 simulados que você faz, em 7 você tira a nota que você queria. E isso significa ter 70% de simulados positivos. Ou seja, dos simulados que você faz, 70% deles você consegue a nota. Nesse momento, aí você tem uma consistência boa para você fazer seu teste. Já é um bom indicativo de que vai dar certo o seu teste, tá? Então vamos lá. Como que você vai trabalhar aqui parte por parte disso aqui? Como que você vai trabalhar aqui cada um desses passos, tá? É isso que eu vou te falar agora. Primeiro, você que está aqui comigo, me fala aí. Você vai fazer o IELTS para quê? Me conta aí. Escreve aí para mim na live. Você vai fazer o IELTS para quê? É para imigração? É para trabalhar em outro país? É para estudar em outro país? Me conta aí. Eu quero saber um pouco mais de você. Para você poder resolver aquele primeiro problema lá, qual que é o primeiro problema? Saber a nota que você precisa atingir. Para você resolver esse problema, é relativamente simples, tá? Você simplesmente tem que parar e olhar para você assim. Para que eu estou fazendo o IELTS? Por isso que eu te perguntei aqui agora. Olha lá, a Stephanie falou, imigração. Cá, para fazer college no Canadá. Outro ponto. Quando você para e pensa, para que eu estou fazendo o IELTS? Bom, eu estou fazendo o IELTS para imigração. Ou eu estou fazendo o IELTS para o college. Ó, o Renan, para estudar. Já até sabe a nota ali, ó. Precisa da nota 6. E é isso mesmo. Porque quando você sabe para que você está fazendo o teste do IELTS, aí você... Desculpa. Aí você vai conseguir saber a nota que você precisa. Vou te dar alguns exemplos. Cada país, cada instituição de ensino, eles vão pedir uma nota diferente de IELTS. Entende? Então não existe uma nota de IELTS que seja boa para todo mundo. Qual é a nota boa de IELTS? Qual é a nota boa para você? É isso que a gente tem que analisar. Por isso que eu te falei, você tem que parar e se perguntar. Para que eu quero fazer o IELTS? É para imigração. É para estudo. É para trabalho. Aí você vai começar a ver suas notas. Por quê? Existem várias opções. No meu caso, vou te dar o meu exemplo. Eu imigrei aqui para o Canadá, né, pelo Express Entry, que é um programa de imigração aqui do Canadá, é o Programa Federal de Imigração. Para o Express Entry, o requisito mínimo é que você tire nota 6 em todas as habilidades. Esse é o requisito mínimo. A maioria das pessoas, para o Express Entry, ela até acaba mirando numa nota maior, que é o tal do CLB 9. CLB é só para quem quer vir para o Canadá, tá?
Se você não quer vir para o Canadá, não preocupe com isso não, é só uma equivalência dessa nota. A maioria das pessoas, preparando para o Express Entry, elas querem uma nota até maior que 6, porque tem lá o sistema de pontuação da imigração, e quanto maior a sua nota, maior a pontuação que você recebe. Então é o seguinte, no meu caso, a nota mínima que eu precisava era 6. Se você quer, por exemplo, fazer college aqui no Canadá, se você quer vir para estudar, a maioria dos colleges, eles acabam pedindo ali a nota 6, 6,5, vai depender do college. Ou seja, já é uma nota diferente. Se você quer, por exemplo, fazer o IELTS para ter uma oferta de emprego, aqui no Canadá, se você for lá para as províncias do Atlântico, né, a nota que eles vão te pedir no IELTS vai ser ali 4, 5, já é uma nota bem diferente, porque o propósito é outro, tá? Se você for imigrar para a Austrália, geralmente lá a nota que você vai precisar é 7 em todas as habilidades, já é diferente, esse é o requisito mínimo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a nota que você precisa. E como que você faz para descobrir a nota que você precisa? Você vai ter que saber para que você está fazendo o IELTS. E isso é simples, isso aí você vai saber me dizer muito mais do que eu. Você diz, bom, vou fazer o IELTS porque eu vou trabalhar lá no Reino Unido. Ou não, vou fazer o IELTS porque eu vou estudar no Canadá. Não, vou fazer o IELTS porque eu vou imigrar para a Austrália. Isso aqui você que vai me dizer. E aí você vai descobrir qual é a nota específica que você precisa. Faz sentido aqui, até aqui para você? Aqui pegou como é que você vai resolver esse primeiro passo de saber a nota que você precisa? Isso é essencial, porque sem saber a nota, lembra que eu falei lá atrás? Você não consegue alinhar a sua preparação. Você não vai saber o que você tem que fazer e até onde você tem que forçar para você alcançar. Então, esse é o primeiro passo. Saber qual é a nota que você quer. E como que você vai saber a nota? Você tem que saber para que você está fazendo o IELTS. Beleza. O segundo passo que eu te falei é você ver se você já está no nível daquela nota. Presta atenção no que eu falei. Você está no nível da nota. Como eu te disse, cada nota no teste do IELTS equivale a um nível de inglês. Básico, intermediário, avançado. E aí você tem que trabalhar você tem que saber aqui se você já está no nível da nota, antes de sair marcando seu teste. Como que você vai fazer isso? Aqui, basicamente, é você fazer o seguinte. Não sei se você já me ouviu falando isso aqui que eu vou te falar agora. Mas quando você está se preparando para o IELTS, existem 2 pilares que você tem que cuidar. 2 pilares que você tem que dar atenção. Um pilar é o pilar de saber inglês. O outro pilar é o pilar de saber usar o inglês na hora da prova. São coisas diferentes. É saber inglês e saber usar o inglês na hora da prova. Quando eu falo assim, você já está no nível dessa nota, basicamente aqui eu estou falando do pilar de saber inglês. Como assim, Simon, o pilar de saber inglês? Para você saber se você está no nível daquela nota, vamos supor que você quer a nota 7, que você sabe que é avançado. 7 é avançado, já estou te falando aqui. E aí você está ali no intermediário, acabou de chegar no intermediário, você não está no nível da nota. Então, o que você tem que fazer até lá? Você tem que trabalhar o seu pilar de saber inglês, para você sair do nível que você está ali, o intermediário, até você chegar no nível avançado. Com técnica. Do jeito que eu expliquei para você lá nas outras aulas que eu fiz nas lives, né, dessa semana, que eu fui fazendo. Você vai trabalhar a sua exposição com o idioma, você vai trabalhar o seu vocabulário, você vai cada vez estar mais em contato com o idioma e usando o idioma. E isso vai começar a te levar para os próximos níveis. Beleza? Então, ó, saber a nota que você tem que tirar, depois saber se você está no nível daquela nota, que aí a gente vai para o terceiro pilar. O terceiro passo, né? O terceiro passo aqui que você tem é que atingir 70% de simulados positivos. Aqui é que o bicho pega. O que você tem que fazer? Para você atingir os 70% de simulados positivos, você já tem que saber uma coisa. Antes de começar a fazer simulado, para você atingir 70% de simulados positivos, ou seja, a cada 10 simulados que você faz, em 7 você pega a nota que você precisa. Para você atingir 70%, o que você tem que fazer? Você já tem que saber as técnicas de cada parte da prova. Por quê? Por que, sabe, que eu tenho que saber as técnicas de cada parte da prova? Porque deixa eu te falar uma coisa. A gente não faz simulado só para ver nota, não. A gente faz simulado para treinar a aplicação das técnicas. É isso. Eu vejo muita gente se frustrando e, nossa, eu fiz simulado, minha nota foi horrível. E daí? A gente não faz simulado para tirar nota.
Pelo menos os meus alunos não. Você faz simulado para treinar a aplicação das técnicas da prova. É para isso que simulado serve. Para você treinar a aplicação das técnicas. Então, quando você vai ver se você tem ou não tem esse 70% de simulado, você tem que ter feito um número de simulados já, porque senão você não sabe nem essa média. E para você fazer o simulado, você já tem que saber fazer as técnicas da prova, para você aplicar durante o simulado. E aí, o que você vai observar? Estou tirando 70% de simulados positivos, ou seja, a cada 10 simulados que eu faço, em 10 deles, eu estou atingindo a nota que eu preciso. Beleza, aí é a hora de você marcar seu teste. Quando você atingir os 70%, aí é a hora de você marcar o seu teste, tá? E aí eu tenho que te dizer o seguinte, esse 70%, tá? Esse 70% é o que eu recomendo que você atinja. É o que eu recomendo que você atinja. Isso já é um indicativo muito forte de que você vai conseguir a sua nota no teste do IELTS. Você já está ali com uma frequência e uma consistência muito boas, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta aqui. Tereza Galindo. No seu curso subiu a questão. No seu curso descobrimos o nível que estamos? Sim, Tereza, eu te ensino a calcular o nível que você está, tá? Eu não eu não faço com vocês nenhum teste de nivelamento, tá? Porque qualquer teste de nivelamento que você achar, até na internet, é um indicativo. O que eu gosto muito, e eu já te falo aqui para você já saber, o que eu gosto muito é de pensar quanto tempo você está se dedicando para o idioma. Olha aqui se não faz mais sentido. Existe uma classificação, existe uma classificação aí do número de horas que as pessoas levam para atingir os níveis da língua. Desde lá do nível básico até o nível intermediário, até o nível avançado. Existe uma classificação ali de horas que as pessoas levam, geralmente, para atingir cada nível. E é isso que eu te ensino a fazer. Eu falo assim, quanto tempo você já está estudando? Aí você fala, sabe, tem aí uns 6 meses que eu estudo 1 hora por dia. Ou tem 6 meses aí que eu estudo 2 horas por semana. Aí a gente vai calcular, ó, 2 horas por semana dá tantas horas por mês por 6 meses, vai dar aqui provavelmente o nível básico 1. Entende? É isso que a gente vai fazer. Isso para mim, Simon, pela minha experiência com os alunos, é muito mais preciso, tá? Do que eu falar assim, faz um teste aqui e vê o que você é. Entende? É muito mais preciso você ver há quanto tempo eu já estou me dedicando para isso aqui. Há quanto tempo eu estou fazendo aqui o que eu preciso fazer para subir de nível. Entende? Beleza. E aí o seguinte, eu vou virar para você e falo assim, ó. Você tem que ter esses 3 requisitos. Saber sua nota, saber se você está no nível de atingir essa nota e saber se você tem os 70% de simulados positivos. Beleza? Aí você fala assim, tá, Simon, eu tenho os 3 requisitos. Eu tenho os 3 requisitos. Mas se eu marcar o teste, é certeza que eu vou passar? Pelo amor de Deus, não seja inocente nesse nível, né? Na hora que você vai para o teste do IELTS, existem vários fatores que estão em jogo ali. Quando eu falo para você que esses requisitos são os que você tem que ter para marcar seu teste, são os requisitos que você tem que ter para marcar o seu teste. Atingir a nota que você quer no teste do IELTS exige outros fatores. Às vezes, você vai ficar nervoso na hora da prova. Às vezes, na hora da prova, vai acontecer alguma coisa lá, vai tirar sua atenção, tirar sua concentração. Então, existe uma série de fatores aí. Mas, se você tem esses 3 requisitos aqui, é um indicativo muito forte de que você vai conseguir, tá? Esses requisitos, eles são, eu uni eles todos com base na experiência dos alunos. Então, isso aqui tem um lastro, tem um histórico aqui. Para eu te falar que quando você tem esses requisitos, você já sabe a nota que você quer, você está no nível daquela nota e você já tem 70% simulados. Beleza, marca seu teste e vai. Pode marcar seu teste e ir, entende? Já está no momento. Ah, mas eu posso não passar? Pode! Mas se você não tiver esses requisitos aqui, aí que você não vai passar mesmo. Entende? Então, é um indício muito forte de que vai dar certo para você, entendeu? Então, assim, esses 3 requisitos é um mínimo que você tem que ter na hora de você pensar em marcar o seu teste do IELTS, tá? Aí você fala assim, beleza, Simon, fui lá, marquei meu teste, tarará, tarará. Quanto tempo eu tenho que esperar para eu poder refazer meu teste? Quanto tempo eu tenho que esperar para poder marcar o meu teste do IELTS de novo? Já posso pegar e marcar? Aí eu vou pegar para você e falar uma coisa.
E isso é muito comum de acontecer, tá? Ontem mesmo eu acho que eu estava na live de simulados de speaking e chegou uma pessoa lá que falou que o teste já estava marcado. Acho que foi ontem, já não lembro. Acho que o teste estava marcado para dali a 2 semanas, eu acho. Já estava marcado. A pessoa já chegou a mim com o teste marcado. Nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Vai lá e faça seu teste. Agora, não conseguiu a nota que você queria no teste? Aí a gente tem que parar e olhar. Como que eu vou saber se já dá para marcar o teste de novo? Eu vou falar com você o que eu acabei de falar. Vamos pegar e olhar para os 3 requisitos. Você fez seu teste lá, não atingiu a nota que você queria. Beleza, esquece, já foi, é passado. Você vai pegar aquilo como experiência e vai julgar na frente. O que você tem que fazer? Senta e fala. Eu sei a nota que eu quero? Sei. Eu já estou no nível de atingir essa nota? Não. Bom, então vamos parar por aqui e aí você tem que trabalhar isso aqui primeiro. Ah, não, mas eu já estou. Então, beleza. Sabe a nota que você quer e já está no nível de atingir aquela nota. Aí vem o terceiro ponto. Você já está atingindo 70% de simulados positivos? Não, na verdade eu fiz aí uns 3 simulados só. Pode parar. Não marca seu teste de novo, não. Vai pegar e vai fazer mais simulados, aplicando as técnicas de cada parte da prova. E aí, quando você atingir 70% de simulados positivos, ou seja, a cada 10 simulados que você faz, em 7 deles você consegue a nota, aí você vai marcar seu teste de novo. Ah, não, sabe, mas eu tenho todos os requisitos. Eu fiz meu teste, deu errado, mas eu sei a minha nota, eu estou no nível de tirar aquela nota e eu estou atingindo 70% de simulados positivos, porque eu estou aplicando já as técnicas. Beleza, então pode pegar e marcar. Entende? Saiu o seu resultado, não era a nota que você queria, mas você já tem esses 3 requisitos, pode pegar e já marcar seu teste. Entende? É esse o raciocínio que você tem que ter na hora de você marcar seu teste. Não é, eu estou no nível avançado, vou marcar. O que vai determinar se você vai passar no seu teste do IELTS não é o seu nível de inglês. É se você está fazendo as atividades que você precisa fazer. Entende? Faz sentido para vocês aqui? Não é o seu nível. Eu sou avançado, vou fazer o teste. Se fosse assim, todo mundo avançado passava no IELTS. E essa não é a verdade. Tanto é que um nativo fazendo o teste do IELTS, a média dele é 6,5. Um nativo, você vai falar que ele não sabe inglês? Sabe até mais do que um avançado, ele é nativo. O que ele não sabe é fazer o teste do IELTS, aplicando as técnicas para cada parte da prova. Simples. Entende? Então desenvolva esse raciocínio de preencher os 3 requisitos quando você for pensar em marcar o seu teste. Beleza? Muito bem, deixa eu ver aqui uma pergunta aqui, e aí eu vou fazer um resumo com você aqui antes de encerrar a live. No seu curso, como acontece a correção do writing e do speaking? Você pode explicar? Seguinte, Tereza. Dentro do IMC, né, que é o IELTS Masterclass, peraí, deixa eu beber uma água aqui que eu tô falando hoje desde cedo, peraí. Dentro do IMC, o IELTS Masterclass, eu ensino você as técnicas que você vai ter que aplicar dentro de cada parte da prova, né? E aí, quando a gente vai para o writing e para o speaking, o writing é algo que a gente tem, é algo que realmente toma tempo para ser corrigido, né? Então, eu só faço correção de writing em um caso de alunos, que é quem é meu mentorado. Agora, quando eu abro a turma, geralmente eu deixo ali os primeiros inscritos, eu dou uns bônus dessa mentoria. Então, os primeiros inscritos, eles acabam ganhando os bônus. Isso aí eu vou falar com vocês mais pra frente quando eu for abrir a turma. Mas para eles tem o bônus de correção e de sessão de speaking. Agora, para todos os alunos que entram na turma, tem uma coisa que só existe aqui comigo, não existe em lugar nenhum, que são os simulados faixa preta. O que são os simulados faixa preta? Eu não sei se você assistiu a live que eu fiz ontem, mas eu coloquei ela hoje no Instagram e tá lá no canal do YouTube também. Vai lá pra você ver, chama assim, Papo Faixa Preta. É a entrevista com a Angélica, uma faixa preta. O aluno faixa preta é aquele aluno que atingiu comprovadamente, ele tá lá e fez o teste do IELTS, comprovadamente ele atingiu as notas mais altas do teste. E aí, os simulados faixa preta é o seguinte, todo aluno que entra na turma, eu dou 2 anos de acesso, né, pra turma. Então, todo aluno que entra na turma, ele vai poder fazer até 24 simulados com um faixa preta da minha equipe. Faixa preta vai sentar com você pelo tempo do simulado, vai ver o que você está fazendo e depois vai te dar o seu feedback do que você pode fazer, do que você está fazendo errado. Essa técnica aqui, você está precisando melhorar isso aqui nela. Essa técnica aqui você está aplicando bem. Essa técnica aqui você ainda precisa. Então, é isso que ele vai fazer para o speaking, beleza?
Ah, Ana Caroline, por que você indica aquela outra instituição para o teste e não a da cultura inglesa? Ó, seguinte, eu fiz o teste nas duas, tá? Simon, eu fiz o teste do IELTS 3 vezes. Isso aqui para te mostrar que não é sobre saber inglês, é sobre saber fazer o teste. 2 vezes eu fiz na cultura inglesa e a terceira eu fiz lá na IDP, tá? O que acontece? Isso eu tô falando da minha experiência, então isso eu posso falar da minha experiência e da experiência dos meus alunos que voltam e me falam. Quando você vai para a cultura inglesa, eles têm tem uma cultura ali dentro, né? Dentro da cultura inglesa tem uma cultura, né? Que é a forma dele tratar os alunos, as pessoas que estão lá, os candidatos, e o estilo deles fazerem isso. O teste é o mesmo, é exatamente o mesmo. O teste é padronizado. Mas a forma que você é conduzido ali dentro, talvez acabe te influenciando na hora. Talvez você vai ficar mais confortável, talvez você vai ficar mais nervoso. Lá na IDP, eles têm uma metodologia um pouco diferente para recepcionar e conduzir todos vocês ali. Entende? Então é isso, é só isso. Não estou falando que a cultura inglesa é ruim, pelo contrário, eu tenho alunos que estudaram bastante tempo na cultura inglesa e foram excelentes, tá? É uma instituição muito renomada e não é à toa, né? Não tô falando, não vou nem entrar na questão do sistema de ensino, porque isso aí a gente vai entrar em a parte de gramática e tal, enfim. O que eu estou querendo dizer é que, como centro de aplicação do IELTS, eles têm a forma deles de aplicar o teste do IELTS. Como centro de aplicação do IELTS, a IDP tem a forma deles de aplicar o teste do IELTS. Eu, Simon, me senti muito mais confortável em fazer o teste na IDP. E por isso que eu recomendo que meus alunos fazem lá. E geralmente, quando eles fazem lá, eles retornam para mim com o mesmo tipo de feedback. E muitas vezes, além de retornar com feedback positivo, eles retornam com uma nota positiva, né? Que é o que importa no final das contas. Muito bem. Beleza, então ó, vou fazer um resumo aqui da live com vocês. E aí, se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, é o momento de você escrever aqui para mim. Que enquanto eu faço o resumo, você vai escrevendo suas dúvidas aí. Aí na hora que eu terminar aqui, eu volto, revejo as dúvidas e aí a gente finaliza, beleza? Bom, nessa live aqui, eu falei com você sobre qual é o momento exato de você marcar o seu teste do IELTS. Falei lá para você que geralmente as pessoas confundem fazer simulado com fazer o teste para ver o nível que tá. Então, coisas diferentes. Se você está começando a sua preparação agora, não tem motivo nenhum de você falar, vou fazer um teste para ver como eu estou. Para com isso. Você vai gastar dinheiro à toa. Para isso existe simulado. O simulado é para isso, que o simulado vai ali reproduzir a situação de prova, tá? Aí eu te falei que para você poder saber o momento certo, é importante você saber o momento certo de marcar o seu teste, é importante para você não perder dinheiro, para você não deixar de atingir a nota que você quer, porque se você não sabe a hora certa de marcar o teste, provavelmente você não vai pegar a nota que você quer no teste do IELTS. E também para você não se frustrar e acabar desistindo de fazer o teste e ir mudar no país, mudar de país, estudar em outro país, fazer seu mestrado, o que você quiser, tá? E aí eu fui lá e falei com você que para você poder saber a hora de marcar o seu teste, você precisa de 3 passos. Quais são esses passos? Primeiro passo, você precisa saber a nota que você tem que tirar no teste. Se você não sabe a nota que você tem que tirar, você está indo fazer o teste agora para quê? Né? Segundo, você tem que saber se você já está no nível de atingir aquela nota. Aqui você tem que ver se você trabalhou as suas habilidades no idioma de forma balanceada. Você tem que ver se você já fez isso e você está no nível correspondente com a nota que você quer. E o terceiro passo que eu te disse ali, que você precisa, é de atingir 70% de simulados positivos no teste. O que é isso? A cada 10 simulados que você faz, em 7 deles você tira a nota que você precisa. E isso é ter 70% de simulados positivos. Esses são os 3 passos que você precisa. Aí eu te falei que para você poder resolver aquele primeiro passo, né, de saber qual a nota você precisa, você tem que parar e se perguntar, para que eu estou fazendo o IELTS? Porque aqui vai depender. Se for para imigração, cada programa de imigração vai ter uma nota específica. Se for para fazer college, cada college vai ter uma nota específica. Se for para fazer mestrado, cada mestrado vai ter uma nota específica. Se for para trabalhar no outro país, depende do programa que você está indo, vai ter uma nota específica. Então, isso aqui você vai ter que saber, tá? Para você poder resolver o segundo passo, que é o passo de você ver se você já está no nível ou não, é você trabalhar as suas habilidades todas do idioma. Você tem que ficar exposto ao idioma, com listening, com reading, com writing, com speaking. Você tem que ficar exposto ali, para você chegar naquele nível da nota. E o terceiro passo, para você resolver ele, o do 70% simulados positivos, né?
você tem que fazer os simulados, mas não é só ir lá e fazer. Eu falei mais cedo, na verdade falei ontem, como que a gente... Ontem não, semana passada, eu fiz uma aula aqui sobre como fazer simulado para o IELTS. Foi uma aula inteira só sobre como fazer simulado para o teste do IELTS. E aí eu falei para você que não é só se sentar e resolver a prova. Isso não é fazer simulado. Isso não é fazer simulado, porque a gente não faz simulado para tirar a nota. A gente faz simulado para poder treinar as técnicas da prova. É isso. Aí você tem que passar um tempo ali fazendo simulados, treinando as técnicas da prova. Você tem que aprender as técnicas e você tem que treinar a aplicação delas para que você se aproxime da prova com o máximo possível de equivalência. Você vai estar já acostumado com o ambiente de prova. Isso, você vai fazer o simulado aplicando as técnicas para você chegar o mais próximo possível do ambiente de prova, tá? Ainda falei com você lá que se você tiver os 3 requisitos, né, saber a nota, saber se está no nível e atingir os 70% de simulado positivo, não é garantia de que você vai, com certeza absoluta, passar no teste, porque tem vários fatores que influenciam ali, inclusive nervosismo, ansiedade. Tem muita gente que fica ansioso e nervoso na hora da prova, isso acaba afetando, tá? Mas é um forte indicativo de que vai dar certo. E aí falei que se você acabou de fazer seu teste, será que já é a hora de marcar de novo seu IELTS? O que você tem que fazer é olhar para esses 3 passos. Acabou de fazer o teste, pegou sua nota agora, hoje. Já posso marcar meu outro teste, Simon? Na nota não foi a que eu queria. Calma, tem que sentar e olhar. Você já sabe a nota que você quer? Você já está no nível de atingir essa nota? E você já está no nível que você está atingindo 70% de simulado positivo? Se a resposta for sim para os 3, beleza, pode ir lá e marcar. Chegamos aí ao final dessa live aqui, dessa aula. Gostaram da live? Me digam aí se vocês agora já sabem o que vocês têm que levar em consideração antes de marcar o seu teste do IELTS. Vou ver se ficou alguma pergunta aqui. Não, acho que peguei todas, né? Acho que peguei as perguntas ali. Muito bem, muito bem. Então é o seguinte, um forte abraço e nós nos vemos amanhã no Café com IELTS. Cheers!